Convido os irmãos a ficar de pé e com alegria, com paz. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele é bom. Outro. Deus é bom.
Ti. E ainda, Jesus, que tudo coopere para que não, nós vamos dizer que sim, Jesus, para o Senhor. Então, Jesus, que isso possa estar dentro dos nossos corações e possamos não parar, não parar.
assistindo pela live aí, louvado seja Deus. Queridos, é muito bom estar aqui nessa noite. É maravilhoso poder vir cultuar ao Senhor nesse dia de hoje, sabendo que Ele é provedor de todas as coisas. E olha, eu quero falar algo ao seu coração. Seja qual for a dificuldade que você estiver nela, diga para a dificuldade, diga para quem está ao seu redor: o Senhor proverá. Amém? O Senhor proverá. Compreenda isso. O Senhor proverá. Você pode falar comigo? O Senhor proverá. Amém? Deus vai prover tudo aquilo que você tiver necessidade, porque Ele é um Deus de mistério, Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de luz, Ele é um Deus de refrigério, Ele é um Deus de consolo, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de libertação, Ele é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus de amor. Quando você falar em amor, lembra que Deus é amor. Então, quando você falar em amor, você está colocando Deus naquela situação, porque Deus é amor. Coloque Deus, coloque amor nas coisas. Colocando amor, você vai estar colocando o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. E é um negócio interessante, vou testemunhar rapidamente aqui para vocês algo que essa semana um abençoado irmão Edu e os seus amigos, amigos do Edu, nós estamos fazendo arrecadação para essa casa de apoio em Divinópolis. E o irmão Edu, ele nos trouxe aqui 7 pacotes de arroz. Eu havia dito que eu queria no mínimo 50 quilos para poder doar para a casa lá. E Deus é tão bom que já usou uma pessoa para trazer 35 quilos, 7 vezes 35. Então, entre o que está aqui e mais ali que a irmã Patrícia trouxe, e talvez alguém mais trouxe aí, nós já ultrapassamos os 50 quilos que eu me propus a doar. Irmãos, 50 quilos de alimento é muita coisa, principalmente para quem tem necessidade desse alimento, amém? Então é o seguinte, você que está na live aí, que está nos vendo, nós estamos arrecadando alimentos para uma casa de apoio na cidade de Divinópolis. Então coopera conosco, faça também você a sua doação. Eu tenho certeza que ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. Eu testemunhava para o Edu, no momento em que ele abençoou a igreja com esses 7 pacotes de arroz, a respeito de um senhor que dorme debaixo das marquises aqui no bairro Serra Verde. E esse senhor, outro dia, eu estava com 2 blusas dentro do carro e ele me pediu alimento, ou seja, ele me pediu um refrigerante e um salgado. E eu perguntei para ele: olha, eu tenho uma jaqueta aqui, eu estou com 2 jaquetas aqui dentro do carro, de meu uso, não é para doar, é do meu uso. E é muito interessante, queridos, que ele falou: não, pastor, não precisa não, eu quero mesmo só um salgado, à noite a janta dele foi um salgado e um refrigerante. E eu estava pensando quantas pessoas, muitas das vezes, ela vê que alguém está doando ou está dando alguma coisa, ela vai igual doido porque ela quer ganhar. Olha, existem pessoas que eu louvo a Deus porque elas têm necessidade de ganhar sim, mas elas não perderam a sua dignidade, elas não perderam o seu lado humano. Porque esse moço, eu ia dar uma jaqueta minha para ele e ele disse: não, eu quero só comer. E eu fiquei pensando, quantas pessoas do nosso meio, muitas das vezes bate a porta aqui para poder pedir as coisas e às vezes nem tem essa necessidade, igual ele, um morador de rua no Castinha, E semana que vem, se ele me procurar aqui, nós vamos estar levando ele para essa casa de apoio, onde ele quer se livrar do álcool, da bebida. Eu me interessei por ele
vendo, entendeu, a sinceridade dele e não querendo usurpar uma coisa que eu poderia estar dando para ele. E eu estava testemunhando isso para o nosso irmão Edu, e ele estava me falando uma coisa, prestem atenção. Segundo ele foi numa casa levar uma doação, e chegando lá, ele entregou a doação para o dono da casa, e o dono da casa o convidou. O dono da casa não sabia que eles iam lá levar a doação. Ele ficou sabendo que a pessoa estava necessitada e ele foi levar. E as panelas naquela casa estavam em cima da mesa. Ele chegou com a doação, presta atenção. Isso não é um conto não, isso é um fato. Ele chegou com a doação e ali naquela casa as panelas, os pratos estavam em cima da mesa. O que então o dono da casa, o receptor daquela cesta básica, o convidou a entrar e mostrou para ele que ali a mesa estava ali com as panelas em cima. E aquele homem relatou para ele que o filho havia perguntado: mas papai, não tem nada nas panelas, para que o senhor pôs as panelas, no caso, em cima da mesa? E o pai lhe respondeu: o Senhor proverá. Amém. E o Edu estava glorificando a Deus, porque Deus usou ele para ser instrumento de provisão, instrumento de milagre, para aquela família que creu em Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. Então compreenda e deixa Deus te usar. Abra teu coração e veja que às vezes você não pode fazer a doação, ou você não tem tanto para doar, mas você tem amigos que podem doar para você. Se você realmente tiver uma vida de testemunho, uma vida, se entendeu, de crente, uma vida, se entendeu, onde as pessoas veem que você se preocupa com o teu próximo, com certeza eles vão doar para você e você vai poder ajudar, com certeza. Às vezes no local do trabalho que você no caso trabalha, às vezes com os vizinhos que você tem, às vezes com os parentes que você tem, às vezes com os amigos que você tem. Talvez essas pessoas não possam doar tanto, mas aqui nós já fizemos a arrecadação aqui, e aqui eu tive relato de pessoas que ali no bairro Morro Alto, nosso vizinho aqui ali em Vespasiano, né? Ali as pessoas dividiam. Às vezes tinha um pacote de arroz, dava metade do pacote. Dividiam o feijão, dava metade do feijão. Pessoas simples, mas que têm no coração de doar. Essa igreja é uma igreja doadora. Então eu estou contando com cada um de vocês para que nós possamos arrecadar. A minha cota com essa casa de apoio é 50 quilos. Mas como vocês veem, Deus ele quer prover mais através das nossas vidas. Assim como o irmão Edu, ele levou essa cesta básica e ele foi instrumento de milagre para uma pessoa ali. Eu acredito que nós podemos ser instrumento de milagre também para muitas pessoas. Amém. Aleluia. Agora nós só precisamos lembrar que nós somos cristãos e que aquilo que nós temos nos foi dado. Então nós precisamos aprender a doar e a dar. Não só aquilo que sobra, não só aquilo no caso que sobeja. Porque se você olhar, Mateus, né, ele vai nos dizer ali dentro de um conto de Cristo, de uma fala de Cristo Jesus, que muitos colocavam, né, o seu ofertório ali, aquilo que sobejava, mas a viúva colocou aquilo, tudo que ela tinha. Então, o Senhor Jesus diz: onde o Evangelho for pregado, o acontecimento, o fato, aquilo que essa mulher fez, vai ser contado. Ela foi honrada. Então eu quero ver que Jesus quer te honrar. Amém? Então, para falar para você quem é esse Jesus nesse dia de hoje, estou testemunhando aqui, glorificando a Deus, porque nós já ultrapassamos os 50 quilos. Provavelmente ele já deve estar na casa dos 70 quilos mais ou menos. Quer dizer, já tem 20 a mais. A hora que eles vierem buscar, era para poder estar vindo buscar amanhã. Não vão poder. Na quarta eu não vou poder atendê-los, então provavelmente devem vir na quinta ou na terça. Glória a Deus, nós estamos contribuindo com os nossos irmãos.
essa é uma veste da igreja, espiritual e social. Amém? Eu quero que você, antes de trazer o seu dízimo na sua oferta, abra a sua Bíblia aí, Isaías 61. Eu quero te mostrar, eu quero te falar quem é esse Deus que nós servimos, qual que é o propósito dele na terra, o que ele deseja estar fazendo. Aleluia. Eu vou pedir que nas doações não tragam café, tá? Traz chá no lugar do café. Porque são dependentes. Pode trazer o café, só não vai para lá. Nós vamos doar em outro lugar. Porque dependente lá, no caso, não toma muito café, não toma muito chá. Então, às vezes vai trazer só o café, traz outra coisa. Isaías 61 diz assim a partir do versículo 1. Amém? Já acharam aí? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, glória a Deus, e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, louvado seja o Senhor. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, glória a Deus. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Aleluia. Até aí. Aqui nós vemos que Isaías, o profeta messiânico, ele fala da glória futura que se manifestaria, que seria Cristo Jesus. E Cristo Jesus já se manifestou no nosso meio. Cristo Jesus, ele já veio e voltou aos céus, mas deixou-nos o Espírito Santo e nos capacitou para sermos esses que levam, através do Espírito do Senhor, que levam a liberdade aos cativos, que levam a abertura de prisão aos presos, que apregou o ano aceitável do Senhor e diz que a vingança do nosso Deus já vem, e nós consolamos todos os tristes. Nós precisamos compreender que essa é a nossa função. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados para comer e beber as gorduras dessa terra, ou seja, comer e beber o melhor dessa terra. Isso está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, que se nós quisermos, nós comeremos e beberemos o melhor dessa terra. Mas é necessário que nós tenhamos uma dependência em Cristo Jesus. É necessário que nós tenhamos um olhar, melhor dizendo, voltado para Cristo Jesus, porque as cadeias tentam se nos prender em todo instante. Cadeias muitas das vezes que nós achamos que não tem importância, mas é a cadeia às vezes da preguiça, é a cadeia do desânimo, é a cadeia da displicência, é a cadeia, se entendeu, da religiosidade, é aquela cadeia do eu já estou salvo, porque tem crente que acha que está salvo e pronto, e acabou. Mas você conhece uma árvore é pelos frutos, e uma árvore que não dá fruto, ela acaba secando e morrendo. Aquele que está em Cristo, diz o irmão João, ele dá fruto e precisa ser podado para que dê mais fruto.
sair da zona de conforto que muitas das vezes nós nos encontramos. Porque esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, não, querido, é a mesma coisa. Quantas pessoas nós não vemos aí que são milionárias hoje e amanhã, no caso, são pobretões? Quantas pessoas não ganharam na loteria e hoje vivem de favor? Outro dia eu vi uma reportagem onde um ganhou não sei quantos milhões na loteria e estava morando de favor na casa da mãe, que é um barraco alugado. Ele não preocupou nem em comprar uma casa para a mãe dele, gastou dissolutamente. E olha, quando nós gastamos e não colocamos no lugar, com certeza vai faltar. Então é necessário que o cristão que aceitou Cristo Jesus, ele não viva só de, no caso, entendeu, a promessa de estou salvo. Ele foi chamado para algo maior, ele foi chamado para algo melhor, ele foi chamado para ser luz na terra, ele foi chamado para ser embaixador, ele foi chamado para ser sal da terra. E muitas das vezes nós somos só religiosos, muitas das vezes nós vamos à igreja, mas o nosso vizinho nem sabe que a gente tem uma igreja. Muitas das vezes nós trabalhamos, mas o nosso colega de trabalho nem sabe que a gente, no caso, cultua, se entender no caso aí, Cristo Jesus. Muitas das vezes na escola nem se sabe, se entender no caso, quem é a pessoa. Olha, todo crente, ele não tem que sair dizendo que é crente, mas o Cristo Jesus, o Salvador, o Emanuel, o Senhor dos Senhores, ele vem nos instruir que uma boa árvore, ela dá fruto. E ela precisa ser podada para que o fruto, no caso, permaneça e para que dê mais frutos. Então eu olho para a igreja, eu vejo árvores frutíferas. Porque se assim também não for, onde estará a minha fé? O que estaria eu aqui fazendo? Vamos compreender que Jesus Cristo está nos chamando nessa noite para pisar serpente, escorpião e expulsar demônios. Vamos compreender que nós servimos um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que batiza no Espírito Santo e um Deus que nos garante uma salvação. Se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, o que nós pedimos nos será feito. Assim diz ele através do apóstolo João. E queridos, nós temos que atentar para tudo isso. Olha para você ver o que vai nos instruir o Salmo de número 62. O salmista vem com uma riqueza de detalhes sobre o nosso Deus. Ele diz assim, amém? Salmo é o livro mais fácil de achar na Bíblia. Primeiro porque está no meio. Segundo porque é o que a maioria, no caso, às vezes compreende. Mas nessa noite eu quero te trazer uma luz em cima desse texto aqui. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas o seu interior me maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus.
A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Queridos, olha o versículo 8. Confia nele, ó povo, e todos os tempos derramai perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração diante de Deus é colocar a confiança em Deus, é colocar, se meter no caso, o seu pensamento em Deus, é colocar a sua necessidade em Deus, é colocar a sua esperança em Deus, é colocar diante dele a sua nudez. Ou seja, você precisa se desnudar. Davi, quando venceu milhares, cantaram para Davi. Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Davi entrou em Jerusalém desnudo, ou seja, ele entrou dançando, ele entrou adorando ao Senhor, ele entrou louvando ao Senhor. Então Deus nos chama a louvá-lo, Deus nos chama a colocar nele a nossa esperança, Deus nos chama a colocar nele a nossa fé. E nos dias de hoje, o que nós temos visto é que as pessoas estão cada vez mais comuns. Antigamente, nós olhávamos para um crente, quando ele passava, se a pessoa estava endemoniada, ela xingava ele. Se a pessoa estava endemoniada, ela olhava para ele estranho, porque o diabo já manifestava. Hoje, as pessoas sentam lado a lado umas das outras e não são capazes de distinguir, não tem nem um pouquinho de empatia para saber quem é que está do seu lado ou distinguir. A Bíblia fala de dons espirituais. Dons espirituais. É muito interessante conhecer os dons espirituais. A Bíblia fala de dons ministeriais. É muito bom conhecer os dons ministeriais. A Bíblia fala de frutos do Espírito. É muito bom conhecer os frutos do Espírito. Mas os dons espirituais, que trazem edificação para a vida do crente e para a igreja, nós vamos discernir ali. Quando ali, entendeu? O apóstolo está falando de discernimento de espírito. Nos dias atuais, ao invés de pensar ser rico, ao invés de pensar ser lindo e maravilhoso, ao invés de pensar, no caso, em ter posses, se você tiver discernimento de espírito, com certeza o espírito do conhecimento e da sabedoria estarão com você, e em tudo você vai ser mais que vencedor. Amém? E aí a gente pega e vê que os cristãos, eles não atentam para isso. Eles não entendem que eles necessitam, por exemplo, ter esse dom de discernir espíritos. E muitas das vezes falam com demônios achando que estão falando com santos. Nem todos que vêm dizendo Senhor, Senhor, são verdadeiramente servos do Senhor. O próprio Cristo diz isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem ser israelitas realmente são. Nem todos que estão em Israel são israelitas, diz a Bíblia. Então vamos contemplar que Deus nessa noite aqui, Ele fala através do Salmo 62, versículo de 10 ao 12, a seguinte coisa. Primeiro, o bem adquirido de forma ilícita não prosperará. Seja em que área for, o bem adquirido de forma ilícita não prosperará. Deus amaldiçoará a propriedade obtida por meio de roubo, por meio de engano, por meio de mentira, por meio de falcatrua. É o que diz o versículo 10 aqui. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus está dizendo que o bem adquirido de forma ilícita não prosperará. Então, querido, é interessante você que está aqui, você que assiste essa live, se adquiriu, se tem algo de forma ilícita, dá um jeito de consertar, porque a maldição ela virá sobre ti e o mal virá sobre ti também. E com certeza, aquilo que foi no caso roubado vai ser perdido também. Porque
não pertence a Deus, então não prospera. Nada do diabo pode prosperar, nada vai prosperar, porque a palavra do Senhor diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Então esse negócio de que o diabo dá alguma coisa para alguém, ele não dá nada para ninguém, e haja visto que ele ofereceu a Cristo Jesus todos os reinos. E Jesus Cristo rejeitou, porque Jesus Cristo disse para ele: olha, Satanás, somente ao Senhor servirá e adorarás. Então vamos tomar cuidado com aquilo, entendeu, que é ilusão, aquilo que é rápido e passageiro. Vamos tomar cuidado. Aleluia. E aí, no versículo aqui, número 11, eu vejo que diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então preste atenção, o poder pertence a Deus. O salmista aqui, ele se encontra numa situação onde ele anela, entendeu? No caso, ele está orando a Deus através desse cântico. E aí, o que ele faz? Ele passa aqui a ideia, a interpretação que eu tenho, é que ele ouviu a mensagem de Deus com toda certeza. Ele ouviu a mensagem de Deus com toda atenção. Ele ouviu a mensagem de Deus e obedeceu. Deus falou uma vez, duas vezes ele ouviu. A primeira ele ouviu para aprender. A segunda ele ouviu para quê? Ele ouviu para praticar. Ou seja, Davi é aquele que diz a si próprio: porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ele tem uma capacidade enorme de, no caso, a sua alma animar o seu espírito, ou o seu espírito animar a sua alma, de saber que Deus opera milagres. Amém. E aqui nós estamos vendo então que ele diz: eu ouvi por duas vezes. A primeira, ele apegou o ensinamento. Segunda, ele fez a prática. Ou seja, ele deu atenção ao que Deus disse. Irmãos, é incrível quando tantas vezes vai-se a um médico e ele fala assim: faz isso, toma isso, faz aquilo, para de comer aquilo, para de beber aquilo, e as pessoas prontamente obedecem. É incrível. Esse tipo de gente me lembra aquele pessoal lá no deserto que estava acostumado a ser escravo, que estava acostumado a amassar barro, que estava acostumado, você entendeu, a estar ali só carregando feno, só carregando palha para poder fazer tijolo. Era um povo que vivia, você entendeu, no caso ali, fazendo alguma coisa quando era ordenado. E Deus nos dá a liberdade de nós fazermos ou de nós não fazermos. E as pessoas não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz, quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas transgressões e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu querido, você pode até estar enfermo, mas a sua enfermidade não pode te impedir de viver, a sua enfermidade não pode te impedir de se alegrar, a tua enfermidade não pode te impedir de ir e vir. Você tem que declarar que Jesus está na sua vida, você tem que declarar que você está curado, você tem que brigar com a enfermidade, você tem que brigar, no caso, com a sua própria mente, que muitas das vezes é a que vem e deteriora a palavra dentro de você. Pouca oração, pouca fé. Muita oração, muita fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que não se vê. Então muitas das vezes as pessoas elas têm pouca fé, porque oram pouco, porque leem pouco a Bíblia, porque não sabem que a Bíblia é um conjunto de livros, é uma biblioteca, veio do termo grego Bíblios, e aí nós encontramos 66 livros dentro dela, canonizados e inspirados pelo poder do Espírito Santo. E aí, como as pessoas não leem, elas não sabem a quem tem direito. Elas não leem, então elas não sabem a quem tem direito. Porque são dois os testamentos, a saber, Cristo Jesus nos deixou no testamento, o Novo Testamento. E as pessoas não se apossam desse testamento. Eu não estou dizendo que você não vai ter enfermidade, eu não estou dizendo que você não vai ter tribulação, mas a Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, e que o Senhor Jesus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Amém. Pelo Senhor
com menos que isso. Glória a Deus. Você é pecador também. Você vai continuar pecando. Jesus hoje vai limpar todos os seus pecados. Amanhã você vai pecar de novo. Por isso, o sangue dele foi derramado. Porque assim como ele próprio diz, que se alguém peca contra você, você deve perdoar 70 vezes 7. Então, ele nos ensina que ele está constantemente nos perdoando. Ele nos diz que aquilo que nós quisermos que nos façam, nós devemos fazer também. Ele nos diz que aquilo que nós praticamos, nós também, no caso, vamos receber. Ele nos diz que aquilo que nós plantamos, nós também vamos colher. É interessante quando nós temos fé para uma coisa e não temos fé para outra coisa. A gente se alinha a um mandamento, mas não se alinha a outro. Olha, eu lhe digo, se alinhe a todos os mandamentos, não seja diferente da coisa não, porque senão na sua construção vai faltar tijolo e é a brecha por onde o inimigo vai entrar. Ali onde você deixar aberto é onde ele vai sempre estar entrando, é onde você vai estar sempre tendo prejuízo, é onde você vai estar sempre tendo tribulação, ali é onde você vai estar sempre tendo desgosto. Porque não tem como eu acreditar numa palavra e querer praticar ela e não praticar outra. Porque o Novo Testamento é o resumo do Velho. Haja visto que o resumo é sempre menor. Se você olhar, nós temos mais livros dentro do Velho Testamento do que no Novo Testamento. Cristo Jesus veio para fazer cumprir as coisas e não para poder anular as coisas. Só que de uma forma diferente. Aleluia! Glória a Deus! Então eu vejo aqui que o salmista vem nos dizer que ele guardou a palavra do Senhor. E Deus nessa noite está falando com vocês: guarda a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor, seja liberto. Muitas das vezes nós ficamos perguntando por que determinadas coisas não acontecem a nós. É simples, é porque nós nos dividimos em dois pensamentos. E o pensamento que nós mais alimentamos, esse no caso é o que sobrevive. Qual que é o pensamento que você mais tem alimentado? Qual é o pensamento? Porque aqui eu estou te falando quem é Deus, o tamanho de Deus. Eu compreendo também que algumas pessoas, elas compreendem o tamanho de Deus, mas elas não recebem esse Deus. Deus já recebeu há muito tempo, mas elas não recebem esse Deus, e em virtude disso, o milagre não acontece na vida delas. Muitas das vezes elas se sentem culpadas, muitas das vezes elas não se sentem merecedoras, muitas das vezes elas foram desconstruídas no passado e por isso têm dificuldade em confiar e crer que Deus pode operar. Nós precisamos atentar para essas coisas. Não é porque nós merecemos, é pela graça. Não é porque nós conquistamos nossa salvação, é pela graça. Então entendamos que é o favor de Deus para as nossas vidas. Amém? Tem um amém aí, aleluia? Amém. E aí o versículo de número 12 eu posso compreender. Versículo 12 não, perdão, versículo 11. Mas, é o 12 mesmo. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua. Meu Deus, está aí para fechar. Está aí para fechar. Deus vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Deus vai retribuir a cada um segundo a sua obra. As obras de Davi eram boas, por isso Deus o tirou de trás das malhadas e colocou na frente, colocou num palácio, colocou-o para reinar, porque as suas obras eram boas. Aleluia! Davi afirma então que Deus é para ele. Ele diz aqui, olha para você ver: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um a sua obra. Davi está falando assim: Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eis aí as minhas obras, então me retribua. E aí Davi ele vem nos falar que Jesus Cristo, que Deus, que o Espírito Santo é a salvação, é a rocha, é a defesa, é também a glória e a rocha da sua salvação. Deus, glória a Deus. Olha para você ver. 2, 4, 5 atributos Davi veio em Deus nessa noite. 5 atributos.
Irmãos, vamos nos lançar na palavra. Está escrito, vamos fazer. Ah, eu concordo com isso. Ah, isso não é assim não. Ah, não é assim, é como então? Vou te dar no caso um ensinamento. Você que às vezes não concorda com uma pregação minha ou de outro pregador, porque você tem uma visão sobre isso. Ou você, no caso, vê na Bíblia e não concorda com ela. Faz o seguinte: olha naquela área quem pratica e como é a vida dele. Mas olha aquele que pratica com fé, porque tem uns que praticam só com religiosidade. E olha para aquilo que você não acredita. Se tiver dúvida, me pergunta que eu vou te dar exemplo, não de um, mas eu vou te dar no mínimo mais de 10 para você ter exemplo. Está escrito, querido, obedece, pronto, acabou. É manual para as nossas vidas. Às vezes a palavra vem de confronto para conosco. É aí que é o melhor ponto. Porque se Jesus Cristo, no caso do Espírito Santo, te convence, é sinal que você quebrou, no caso, você deu uma multidão de cadeias. Olha para você ver. Quando aqui Davi afirma então que Deus é para ele salvação, ele já acreditava no que está escrito em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, se eu creio nisso porque eu quero a vida eterna, eu tenho que acreditar nas outras coisas que a Bíblia também manda eu fazer. Davi, ele já dizia que Deus era a rocha dele. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Vamos sair um pouco dos Salmos. Porque tem alguns que falam assim, mas foi no Velho Testamento, quer anular o Velho Testamento. Jesus Cristo disse que veio para fazer cumprir. Mateus capítulo 7, versículo de número 24, vai nos instruir assim, quando ele diz que é a rocha: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Eita glória! O que eu acabei de dizer, Jesus está assinando embaixo aí. Ao homem prudente, todo aquele que escuta essas minhas palavras. Ô querido, as palavras do Senhor não é só no Evangelho não. A palavra do Senhor está de Gênesis a Apocalipse, revelada por inspiração ao homem, através do Espírito Santo. Lembra que o próprio Jesus disse: eu vos darei ensinador, vos enviarei o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia. Então olha para você ver. Ele está assemelhando aquele que pratica as palavras dele como um homem prudente. E olha, a prudência era o caso filha da sabedoria. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E ele segue, quando ele fala, por exemplo, em defesa. Aí em Marcos capítulo 16, não precisa abrir, versículo 17, a gente vê que ele diz: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e expulsar demônios. E por que às vezes a gente vê tantos demônios, entendeu, no caso, ao redor das pessoas? Eu posso compreender que uma pessoa fica endemoniada quando ela não quer sair das garras do diabo. Ela quer continuar praticando aquilo que o diabo, no caso, está mantendo ela, que é a escravidão. Mas quando ela quer sair, o nome de Jesus é suficiente. Então eu vejo que ele é defesa, ele é escudo. Olha, nós temos que compreender isso. Se você crê nisso, o inimigo não te alcançará, porque Tessalonicenses vai dizer que aquele que é do Senhor, maligno não lhe toca. E a glória, querido, a glória. Olhem para você ver em Marcos aí, vamos para frente um pouquinho, Marcos capítulo 2. É só ir para frente um pouquinho só, próximo livro. Marcos capítulo 2. Fala-se, entendeu, a respeito da glória de Cristo Jesus. Eita glória, Senhor! O salmista já falava isso. Lê junto comigo, 2,14 de Marcos. E passando viu Levi, filho... Peraí. Não é Marcos, não, é Lucas. Perdão, é Lucas. Lucas 2. Lucas, ele traz de uma forma diferente esse nascimento de Cristo Jesus. Lucas 2,14 vai nos dizer, lê junto comigo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens.
Glória a Deus nas. alturas. Os anjos glorificaram a Deus e ministraram em nossas vidas. Que o que os anjos dizem: glória a Deus nas alturas, uma verdade, paz na terra, e boa vontade para com os homens. Então, eu vejo aqui que os anjos já estão ministrando na tua vida. Assim como a glória que eles deram a Deus é verdadeira, a paz que eles, no caso aí, manifestaram ali para as nossas vidas, não falar, é também para as nossas vidas. Então, nessa noite, diga ao Senhor: eu quero essa paz. Repete comigo: eu quero essa paz ministrada pelos anjos. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Nós estamos livres, amém? E aí é o seguinte, vamos voltar lá em Marcos. Marcos capítulo 16, vamos voltar para trás aí. No livro de Marcos. Porque aí Davi vai dizer que ele é a rocha da salvação. Amém, Deus. Aí vamos ver onde é que nós encontramos essa rocha da salvação dele. Onde é que está essa salvação de Davi? Outra glória! Compreendam, sigam o raciocínio e vejam a construção do apelo. Aqui nós podemos ver aqui então que Davi afirma que Deus é para ele também rocha da sua salvação. É para mim também e é para você também. Marcos 16:16 que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, ou seja, quem não batizar, será condenado. Condenado. Então, meu querido, olha, se você conhece alguém que fica aí, deu anos dentro de igreja e não batiza, fala com ele dessa passagem aqui, porque ele está querendo só o favor de Deus, querendo só o que cai da mesa, ele está querendo só as coisas terrenas, ele não está querendo salvação. Porque o batismo é principalmente para a salvação. Porque está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E isso não vem contra as palavras que eu disse, porque ele próprio vai dizer que é necessário que a salvação, que o galardão permaneça. Então não é só vir batizar e no caso voltar para o mundão, não. Porque nós vamos ver em Romanos capítulo 1 que ele condena aquele que volta para o mundo. Nós vamos ver em Romanos capítulo 12 que ele condena aqueles que concordam com as coisas desse mundo, quando ele diz: não vos conformeis com as coisas desse presente século. Amém? A Bíblia explica por si própria. Não precisa você buscar muita coisa não. Se você ler ela, você vai ver que ela se explica por si. E o Espírito Santo te dá também o entendimento. Então Deus dá poder para governar sua casa, seus negócios, sua família. Tudo que Ele te colocar sobre, Deus te dá poder e age com misericórdia. Por isso muitos não são consumidos. Deus te dá poder e misericórdia. Por isso muitos não são consumidos. Alguns há que desistiram porque perderam os anéis, mas se esqueceram que ficaram os dedos para colocar outros anéis. Haja visto que a própria Bíblia diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então não desista. Deus está falando com você. Deus é misericordioso para te livrar de todo mal, perdoar seus pecados, abençoar você em todas as suas necessidades. Davi, mesmo depois de ter errado ali com Betseba, Deus o abençoou. Nós vemos que Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus, ainda foi o marketing da igreja. Nós vemos que a mulher adúltera, mesmo sendo pega no ato de adultério, Jesus diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Estar em Deus é poder exaltar e ter a misericórdia dele. Mude seus pensamentos para Deus, mude sua esperança para Deus, receba o milagre, fomente o seu milagre. Olha, milagre é algo que nós devemos fomentar, mas você precisa colocar a sua dependência em Deus, assim como o salmista colocava e envia. Deus é o que para você, meu querido? Porque para mim Ele é fonte de poder e de misericórdia, assim como é para o salmista. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Glória a
E a live, se deu uma hora, pode encerrar. Deus, em nome de Cristo Jesus, Abençoa os meus irmãos, que pela palavra eles sejam curados, que pela palavra eles sejam libertos, que pela palavra eles sejam salvos, e que a bênção do Senhor seja manifesta em suas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Deus, o seu poder e opera, Senhor meu Deus, da sua graça. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem curar, vem libertar, vem salvar, vem renovar. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ser nessa noite fonte de misericórdia e de poder na vida do meu irmão e da minha irmã. Ser fonte de poder na vida de cada um aqui, Senhor.